pessoal, voltamos com mais um estudo do Trazendo Graça no Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos dar início então a esse evangelho, estudá-lo. Vão ser divididos em alguns programas e eu espero que você acompanhe o estudo até o final e seja edificado. Como eu já disse, nós no Trazendo Graça do Evangelho de Mateus, nós colocamos todos os vídeos de uma vez só, todo o estudo completo nós colocamos na internet de uma vez só. Dessa vez não, dessa vez nós vamos postar uma aula por semana até que ela se conclua, tá? Todas as quintas-feiras, até que o Evangelho de Marcos se conclua, e aí no próximo tempo, nós não sabemos ainda quando, estaremos colocando o Evangelho de Lucas. Mas vamos dar início aqui ao estudo do Evangelho de Marcos. Como eu disse para vocês, eu sempre abordo os versículos mais, aqueles que eu entendo que são principais para estudar nesse momento, tá bem? Ali no Evangelho de Marcos, a gente começa, o capítulo 1 fala muito de cura, e o início do 2 também, mas ali no capítulo 1, no versículo 44, eu queria abordar uma questão, que ele diz assim: e disse-lhe, Jesus disse ao leproso, olha, não digas nada a ninguém, que Jesus curou ele, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então assim, ali no capítulo 1 você vê Jesus curando muitas pessoas, né? Fala de muitas curas. Aliás, a cura, ela tá ligada a ouvir realmente sobre Cristo, sobre Jesus, né? As pessoas que ouviam sobre Jesus se aproximavam dele já com fé. Uma das coisas que você tem que se focar é que nem sempre você precisa ouvir sobre cura para ser curado. Muitas vezes você simplesmente precisa ouvir sobre Jesus. Por quê? Porque ele é saúde para o nosso corpo, ele é a palavra, né? Provérbios 4 diz isso. Ele é a palavra, ele é suficiente. Mas aqui, quando ele curou um leproso, ele disse para o leproso, olha, faz conforme a lei de Moisés. Vai até o sacerdote, oferece lá aquilo que tem que ser oferecido pela sua purificação, para que você seja liberado a viver no meio das pessoas, o sacerdote atestar a sua cura. É interessante que Jesus dá uma direção daquele homem cumprir a lei de Moisés. Por quê? Porque não estava cumprida ainda toda a lei. A Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a lei. A gente tem que entender isso direito, irmãos. Ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu aquilo que nós não podíamos cumprir. Mas ele estava, nesse momento, debaixo da lei, e todos aqueles que estavam em Israel também estavam debaixo da lei. Então, Jesus nunca orientava ninguém a quebrar isso. Ele falava, vai lá e faz conforme está escrito debaixo da lei. Não estava consumado, não estava terminado. A nova aliança não havia começado ainda, porque o sangue de Jesus não havia sido derramado ainda, ok? Então ele dava essa orientação. Depois que a gente vê a morte de Jesus, nós vemos realmente direções esplendorosas, direções novas à igreja, que era para viver pela fé. Ou seja, ninguém que foi curado ia ao sacerdote, nenhum leproso ia ao sacerdote depois disso. Por quê? Porque nós estávamos numa nova aliança, né? Que Jesus falou que o único mandamento que ele nos dava é amar aos outros como amamos a nós mesmos. Sabemos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que isso, na realidade, é um fruto que sai de dentro de nós. Não é um mandamento cumprido por obras, mas é um mandamento que é colocado dentro de nós e que dá fruto. Nós amamos por fruto, não amamos por força. Não sorri, ai, vou fingir que eu amo essa pessoa. Não, Deus nem quer isso, é hipocrisia. Deus quer que isso dê fruto em você, esse mandamento dê fruto. Antigamente, no Velho Testamento, eles viviam pela força do braço, na aparência de que cumpriam a lei. Não, no Novo Testamento, Cristo vive em nós. Então, de dentro para fora, eu vou dar esse fruto. Enquanto eu não dou, eu descanso, que Deus está me transformando, tá bem? Mas a gente vai agora para Marcos capítulo 2, o verso 9, e eu queria falar mais sobre cura. Você que precisa de cura, ou alguém que precisa de cura, um ponto extremamente importante para se receber cura. A gente vê ali no capítulo 2 a cura de um paralítico. Para a gente não ter que ler tudo, vou resumir. A Bíblia fala que Jesus estava numa casa e a casa estava muito cheia de gente. Inclusive tinha muito fariseu lá dentro. E a Bíblia fala que quatro amigos de um homem paralítico, pegaram ele e desceram ele pelo telhado, né? Para ele chegar com facilidade a Jesus. Eles não estavam conseguindo chegar de outra forma. E quando ele chega lá, o que Jesus diz? Ele vê o paralítico, né? No versículo 5 do capítulo 2. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Já imaginou? A pessoa chega para ser curada, e aí Jesus vira para ele e fala, seu pecado está perdoado. É assim, eu não vim falar de pecado, né? Mas
como está ligado, gente, como está ligado o perdão com a cura. Agora veja bem, eu não estou falando sobre você pedir perdão, tá? Eu estou falando sobre você receber perdão, né? Porque as pessoas hoje, elas acham muito importante pedir perdão. E na verdade, a Bíblia não nos orienta a confessar pecados, tá? Eu tenho um vídeo que fala sobre a primeira carta de João, capítulo 9. Depois você procura, que fala sobre confessar, é necessário confessar pecados? Tem um vídeo no YouTube, tem no Facebook. É necessário confessar pecados? Número 1. É necessário confessar pecados? Número 2. E ali eu explico direito, pelos textos originais, que a Bíblia não nos instrui a confessar pecado. Até porque esse versículo, ele está no Evangelho de João. Paulo nunca falou sobre confessar pecado. Então Paulo errou. As igrejas de Paulo não estavam com essa informação, né? João falou sobre isso, ou seja, João falou para um público específico, João estava falando para os incrédulos, a necessidade de eles confessarem que eram pecadores e precisavam de salvação. Aquilo que aconteceu com você quando você recebeu a Cristo. Por que a gente recebe a Cristo? Quando a gente vai na igreja primeira vez e recebe a Cristo e é batizado, por que a gente recebe Ele? A gente recebe Ele pela condição de que nós não temos de nos salvar. Então a gente se entrega ali na hora e fala, Ele é meu Salvador. Muitos vão porque precisam de cura, muitos vão porque precisam da família transformada, muitos vão porque estão viciados. Cada um vai por um motivo. E é engraçado que quando a pessoa vai, ela vai por graça. Ela vai do jeito que ela tá, ela chega, ela entrega a vida para Jesus, entende que Jesus ama ela entrega a vida para Jesus por quê? Porque ela está consciente de que ela não pode. Ela não pode fazer, ela assume aquela condição de pecadora, de que ela não consegue dar fruto, não consegue fazer nada. E ali Jesus vem e salva ela. Depois daquilo, ela começa a aprender sobre lei na igreja e aí meleca tudo, né? Ela sai da graça e começa a andar na força do braço. Então, na verdade, nós não somos instruídos na Nova Aliança a confessar pecado. Mas eu posso pedir perdão pelo meu pecado? Não, fica à vontade. Se você tem um relacionamento com Deus e você, oh Deus, me perdoa, não devia ter falado aquilo, tudo bem, mas o perdão de Deus não está condicionado ao seu pedido. O perdão de Deus não está condicionado a você confessar pecado, não. O perdão já foi dado quando Jesus pagou o preço. Está pago, você está percebendo? Isso está pago. Você é perdoado. A questão é que nós devemos nos conscientizar dessa verdade. Se você não se conscientiza que você é perdoado, você sempre acha que tem que fazer alguma coisa para ser perdoado. É onde entra a questão de confessar pecado. Aliás, gente, essa coisa de confessar pecado se tornou doutrina na igreja lá no início do século IV, século VI, quando nasceu uma religião, né? Que o cristianismo se tornou uma tal de uma religião, e ali era necessário confessar pecado a outros homens, e depois pagar, bom, e aí começou o pagamento de indulgência, ou seja, as pessoas começaram de alguma forma a fazer algo para alcançar tanto o perdão de Deus para poder ser salvo, pagar penitência, enfim, e isso se estendeu, infelizmente, à igreja evangélica, né? Mas nós não temos isso como compromisso, nós temos que nos conscientizar que somos perdoados, e isso está ligado a todo o sucesso da sua vida. Se você não se conscientiza que você é perdoado, você é travado, a sua vida fica travada. Por quê? Porque foi o perdão que Deus te deu que liberou as bênçãos de Deus a você, porque era o pecado que travava. O estado do homem de pecador é que fazia com que ele herdasse doenças, fazia com que ele herdasse maldições, né? O homem não conseguia ser justo pelas suas mãos. Isso está na Bíblia, gente, está escrito que ninguém se tornou justo, nenhum homem sequer conseguiu praticar justiça, tudo que é certo. O que acontece? Os homens foram morrendo, envelhecendo, pecavam ainda mais, adoecia, tudo errado. Então a mensagem da remissão dos pecados é a mensagem mais importante que há na Bíblia. Quando você olha ali na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, a gente pode perceber que o Espírito Santo ele desce na casa de Cornélio quando Pedro conclui uma frase, remissão dos pecados. E este, o Filho que foi enviado por Deus, a Jesus Cristo, que nos foi, eu não lembro da frase perfeita ali como está, capítulo 10 de Atos, depois você vai lá, diz, e por ele temos a remissão de pecados. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu nas pessoas. A informação de que somos remidos do pecado, a informação de que somos limpos para Deus, não significa que você ainda não cometa falhas. Comete por causa da carne. Mas Paulo diz, aquilo que eu não quero fazer, eu faço, carne. E aquilo que eu quero, não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Ele chama alguém, percebe? Do corpo desta morte. Que corpo dessa morte? Essa carne que leva a gente o tempo todo a falhar, mesmo porque eu sou uma nova natureza, eu não quero. Eu sou salva, eu não quero. Mas o meu corpo me leva a falhar. Tá percebendo?
Então, a remissão de pecados é uma coisa muito importante de você entender. Por quê? Porque mesmo que a carne leve você a falhar, na sua consciência você já está limpo. Quanto mais você acha que você é pecador, mais você peca. Porque aquilo que está na tua mente é o que você vai dar fruto. Irmãos, tudo que você pensa muito, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, acho que é 23, diz o seguinte, que aquilo que o homem pensa, ele é. Se você pensa o tempo todo que você peca, que você é pecador, que você tem falhas, o fruto é esse. Se você pensa o tempo todo, eu sou justificado, eu sou santificado, eu já fui limpo do meu pecado, o fruto é santidade. Tudo tem a ver com conscientização, conscientizar-se da verdade. Então, Jesus virou para aquele homem e falou assim, os seus pecados te são perdoados. Aí olha o que acontece, versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Porque fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo, logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, por que Filho do Homem? Ele se tornou Filho do Homem para que você se tornasse Filho de Deus, tá bem? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos a darem glória. Sabe o que ele falou? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, eu digo a esse paralítico, levanta e anda. Ou seja, olha a associação que ele fez. Para você saber que eu tenho autoridade para perdoar pecado, eu vou curar esse homem na frente de vocês. Significa que o perdão está ligado à cura. Mais uma vez eu repito, não significa você não tem que fazer sacrifício para ser perdoado, você não tem que confessar pecado para ser perdoado, você não tem que ajoelhar e pedir perdão para ser perdoado. Você tem que receber pelo sacrifício de Cristo na sua consciência perdão dos pecados. Você tem que verdadeiramente se sentir perdoado, crer que foi perdoado. Você tem que entender isso, irmão, que você foi perdoado. Quem te roubar essa informação está roubando bênçãos na tua vida. Você já foi perdoado. Por quê? Porque o perdão, irmão, está ligado a um pagamento. Gente, pelo amor de Deus, perdão de pecado não vem porque você pediu. Isso é muito barato. Perdão de pecado vem com sangue. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Para um pecado ser apagado, alguém tem que morrer. E para você não ter que morrer, Jesus morreu. Então foi pago por sangue. E o sangue mais precioso que existe, o sangue do próprio Deus encarnado. Então assim, você está perdoado porque alguém pagou com a própria vida. Você tem que entender isso. Quando você pecar, você não tem que se sentir condenado. Ih, agora eu pequei, estou condenado. Não, você está perdoado desse pecado que você acabou de cometer. Mas pastora, isso não faz o povo pecar mais? Pelo contrário, quanto mais você entende que você foi perdoado, mais fruto de santificação você dá. Gente, isso é fé. Não tenta agir com a carne nas coisas de Deus. Isso é raciocínio humano que vocês estão falando. Ah não, se disser para o povo que ele está perdoado, eles vão pecar mais. Gente, isso é lógica humana. Pela fé, quando nós recebemos perdão, entendemos que já fomos perdoados, isso dá fruto de santificação, uma obra que já aconteceu e que nós andamos nela. Isso é fato, gente, tanto eu como as pessoas que recebem essa mensagem vivem santificação, porque entendeu que qualquer pecado nosso já está pago. O pecado meu de amanhã está pago. Eu não tenho que me preocupar com o meu pecado, eu tenho que me preocupar com a minha justiça. Quanto mais você pensa em pecado, mais você peca. Quanto mais você pensa em justiça, mais você anda justo. Você já está santificado dos seus pecados. Você entender isso traz cura. Quanto mais você acha que você é pecador, que você erra muito, que Deus deve estar chateado, que Deus deve estar bravo, gente, a doença vai prosperar em você. A cura está ligada a você entender que o Filho do Homem, Cristo, pagou o preço do seu pecado, tá bem? Então, gente, esse foi o nosso estudo de hoje, foi o nosso primeiro estudo. Na próxima quinta-feira já vamos colocar o próximo estudo e eu vou falar sobre jejum, um tema super polêmico e muitas coisas mais, trazendo graça para a sua vida. Não perca o próximo estudo, nos acompanhe então nesse programa, em nome de Jesus. Tchau, até a próxima!